Pois é, a situação do Mengão não tá nada boa. Depois de não renovar com Dorival Júnior, que ganhou uma Liberta e uma Copa do Brasil, e perder 3 finais que disputou nesse começo de ano, a pressão para a saída de Vitor Pereira é enorme. E a diretoria já está de olho em outro treinador para assumir o lugar do português. Nessa brincadeira aí, pode cair o técnico e mais uma galera da diretoria. Ah, e ainda tem um velho fantasma que até hoje assombra qualquer técnico do Mengão e que pode estar voltando. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que hoje eu vou te contar tudo o que está acontecendo aí nos bastidores do Flamengo depois dessa nova derrota. E eu queria falar aqui para vocês também da Stake, meus queridos. É uma casa de apostas extremamente confiável. Eles são patrocinadores aí de times como o Watford e o Everton. E eles estão liberando um bônus muito da hora para quem acompanha aqui o canal. Primeiro que você vai ter 200% no seu primeiro depósito lá e você também concorre a ganhar R$5.000 por estar usando a Stake ao invés de outras. E é da hora que eles são uma plataforma muito completa. Você aí consegue até assistir jogos ao vivo lá. Então se eu fosse você, eu não perderia para fazer a conta de graça lá na Stake. É só você usar o código aqui no canal que você já vai estar automaticamente concorrendo ao prêmio. E é claro, se você tiver a fim de fazer apostas, você ainda tem mais o bônus de 200% no seu primeiro depósito. Então não perde tempo, meu querido. Cria sua conta na Stake de graça, faça seu primeiro depósito, ganhe 200% de bônus sobre ele e ainda concorra a um prêmio de mais de R$5.000. O Flamengo perdeu para o Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana e isso só piorou a situação que já era ruim para o Mengão. Como o futebol é engraçado, né? Um time que acabou de ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil simplesmente entrou em crise completa. E de acordo com os torcedores, a culpa disso seria tanto do técnico Vitor Pereira quanto da diretoria. Falando primeiro da cúpula do Mengão, eu nem preciso dizer porque a torcida tá pegando no pé deles e não é de hoje, né? O ditado diz, em time que tá ganhando não se mexe, certo? Mas no Flamengo não foi bem assim, já que mesmo ganhando 2 títulos importantíssimos, Dorival não teve seu contrato renovado e o Flamengo trouxe o Vitor Pereira. A justificativa na época até convenceu alguns torcedores. Rodolfo Landim e Marcos Braz defenderam a ideia de que o time de Dorival não estava rendendo tanto e por isso já foram atrás de uma oportunidade no mercado para melhorar tecnicamente a equipe. O grande problema disso é que poucos dias depois dessa troca, o Mengão teve 3 finais importantes pela frente. Hoje em dia, qualquer jogo contra o Palmeiras é muito importante, já que o clube paulista é talvez hoje o maior rival do Flamengo. Eles são ao menos os 2 clubes que nos últimos anos demonstraram maior qualidade técnica no seu futebol. A final contra o Del Valle era quase uma obrigação se pensarmos que o clube equatoriano tem um orçamento 14 vezes menor que o clube carioca. E o Mundial, não preciso nem falar, né? Virou até meme. O Real Madrid tá esperando até agora. Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! A pergunta é, a diretoria acertou ou não nessa troca? Será que se o Dorival continuasse no clube os resultados seriam diferentes? Aliás, o Vitor Pereira era tão melhor assim que o Dorival? Porque a grande crítica dos torcedores é que o clube cheio de talentos não tá rendendo quanto deveria. Não é só perder, é a forma como o Flamengo tá perdendo. Vale lembrar que Vitor Pereira tem muito pouco tempo no comando, e qualquer técnico no mundo precisa de tempo para conseguir colocar o seu jeito de jogar no time. O principal problema que o técnico português tem no Flamengo é a parte defensiva, já que o time segue marcando muitos gols. E para entender melhor o que está acontecendo, vamos primeiro aos fatos. A verdade é que Dorival provavelmente não seria muito melhor do que Vitor Pereira está sendo. E por quê? Bom, um jogador importantíssimo do Flamengo foi negociado nesse começo de temporada, o João Gomes. O garoto vindo da base se tornou um titular incontestável e fazia muito pelo time defensivamente. O cara é chamado por muitos como o novo Casemiro, não tem jeito. E o pior de tudo é que a diretoria não trouxe um jogador com as mesmas características do volante, já que o Gerson, que teoricamente veio para suprir a saída do João Gomes, não é exatamente um meio-campista marcador. Então o mais provável é que o Dorival também tivesse problemas no setor defensivo se continuasse no clube. Além disso, o próprio Dorival estava sendo contestado nas finais da Copa do Brasil e da Liberta porque o time não conseguiu manter o bom desempenho. Lá na Copa do Brasil, o Mengão ganhou do Corinthians nos pênaltis,
E na Libertadores, mesmo com um jogador a mais, o clube carioca não conseguiu manter o controle do jogo e ganhou com 1 a 0 no placar bem sofrido. Apesar disso, alguns comentaristas, como o PVC, por exemplo, já disseram que não concordam com essa pressão em cima do Vitor Pereira. Ele disse o seguinte: não existe nesses primeiros 2 meses nenhuma razão objetiva em relação ao que foi planejado para demitir o Vitor Pereira. O que existe é o nosso velho hábito de entender que toda a responsabilidade está na cabeça de uma só pessoa. A diretoria também deixou claro seu apoio ao trabalho do técnico. Depois da derrota nos pênaltis na final da Recopa, Landim disse o seguinte: tenho acompanhado o trabalho dele. O que ele pensa e faz tem lógica e fundamento. Aos poucos estamos acertando. Vi um time em campo que evoluiu muito em diversos aspectos, mas tenho mais esperança, quase a convicção, de que muito em breve estaremos colhendo os frutos desse trabalho. É nisso que eu acredito. Mas, apesar disso, tem notícias por aí que dizem que a diretoria já está atrás de outro técnico e o principal nome seria um velho conhecido, por assim dizer, o Mr. Jorge Jesus. Atualmente o português está no Fenerbahçe da Turquia, então não seria difícil uma negociação com ele, que já demonstrou interesse em voltar para o Mengão. Só que para encerrar o contrato de Vitor Pereira, o Flamengo teria que pagar aí a bagatela de 15 milhões de reais na multa rescisória, além de pagar a multa também para tirar o JJ do clube atual. Além de perder uma grana de premiação com as derrotas nas finais, o Flamengo terá que desembolsar mais uma grana para trocar de técnico. Mas e aí, o que você acha que a diretoria errou? Ou não errou em trocar o Dorival pelo Vitor Pereira? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notícias do futebol que eu trago aqui todos os dias.